Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio H2O 106,9. Estamos pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo dial da emissora para toda a região sul, conversando hoje com a vereadora Luciane Tokarski, vereadora de Tubarão, falando para Tubarão e para toda a região. Vereadora Luciane, projetos e fiscalização, mas você entrou na Câmara para fazer mais projetos para as mulheres, vereadora? Muito pelo contrário, a gente entrou para fazer projetos para todos, até porque as mulheres, ela tem família, ela tem filhos, ela tem os pais, né? Então... Mas se fizesse, eu acho que merecia, mas eu fico pensando assim, ó, a gente trabalhou muito pelas mulheres através da Procuradoria, a gente fez muita coisa legal, a gente criou a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que foi uma das primeiras coisas que eu criei na Câmara. Faço parte de vários movimentos que envolvem a mulher, né, o protagonismo. A gente tem sobre empreendedorismo feminino, criamos o dia, e não era só o dia, porque a partir dali a gente começou a trabalhar muito com as mulheres para empreender, para fazer parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Foi alguma coisa que a gente fez agora, a gente teve indicação, aprovamos, criamos o Tubarão Mais Mulher, enfim, muita coisa legal para as mulheres. Só que quando a gente pensa em mulher, a gente sabe que a mulher, quando ela está bem resolvida, ela está bem, ela muda todo o seu meio, né? Ela ajuda os pais, ela cuida da família, ela empreende, é aquela que ajuda a vizinha, ela é a pessoa realmente que faz a diferença. E pode ver, numa casa, né? Normalmente a mulher, ela é o norte. Claro que o homem, ela é a coluna, mas a mulher, ela tá ali junto, né? É uma parceria. Com certeza. Então, não é só para mulher, muito pelo contrário, a gente trabalha para todos. E uma coisa, assim, que a gente acredita muito, e que isso ainda é um trabalho silencioso, que a gente não divulgou muito, é que a gente pensa muito nessa questão da pró-infância, né? Eu gostaria muito que Tubarão tivesse as nossas crianças muito bem cuidadas, né? E para isso, esse trabalho Maria da Penha nas escolas, que é realmente para trabalhar desde cedo as crianças saber o que é certo, né? Poder contribuir em casa, poder realmente ser cuidada em todos os sentidos, né? Então, eu acredito que esse trabalho de investimento nos pequenos, ele deve ser muito valorizado, e é um trabalho que normalmente não aparece, mas às vezes parece que é negligenciado. Uhum. Porque, não dá voto? A criança não dá voto? Mas é o mais importante, né? Então, a gente para pensar assim, ó, que a criança... a mãe, quando ela tem uma criança bem cuidada, ela está mais tranquila, ela pode trabalhar fora. E muitas vezes a mãe abre mão de tantos sonhos porque ela quer cuidar ali dos seus, né? Uhum. Então, realmente, a pauta mulher sempre foi importante, mas, no geral, todo o trabalho, né, desenvolvido na cidade. Tanto que a gente teve lei muito com a infraestrutura, com o urbanismo, com a saúde, muita coisa envolvendo todo da nossa cidade, né? Vereadora, mas tem aquele projeto assim que a gente pode dizer que é a menina dos olhos da vereadora Luciane Tokarski? Tu sabe que na minha campanha eu trabalhei 10 frentes, certo, sabe? E a gente estava agora fazendo uma relação de tudo aquilo que a gente conseguiu atingir. A gente conseguiu em todos os 10 aprovar muita coisa boa e trabalhar em muitas frentes, né? Por exemplo, a gente trabalhou Meu Bairro, Nossa Responsabilidade. Esse trabalho de comunicação com os agentes comunitários, de estar mais junto com as pessoas e identificar os problemas, não esperar que as pessoas vinham só na Câmara, né? Nós fazer essa busca ativa, nós indo nos bairros e a gente vendo a necessidade. A gente conseguiu fazer muito disso, claro que não tudo quanto a gente queria, né? Porque tem muita demanda também da casa. A gente também a gente quis muito trabalhar com essa questão de acessibilidade, a gente fez muitos projetos para isso, para a nossa cidade ser acessível. Tem muito ainda a ser feito, mas a gente conseguiu bastante coisa. Com essa pauta da mulher mesmo, mulher saudável, a gente começou um trabalho junto com os CRAS, com os CREAS, de um trabalho de trabalhar o empreendedorismo da mulher, tanto que a gente conseguiu fazer uma indicação para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de fazer um programa para desenvolver as mulheres, e a gente foi buscar emenda parlamentar para isso, e a gente criou a Procuradoria da Mulher, e a gente conseguiu recurso para a Câmara da Mulher, para a Procuradoria. Então, assim, tudo coisa que a Câmara nunca tinha recebido emenda parlamentar, a primeira foi a nossa. Então, assim, a gente conseguiu com isso fazer, que está indo agora um edital que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fez parceria com o SENAC, e nós vamos oferecer cursos sobre comida saudável, por exemplo, sobre corte e costura, sobre muitos cursos que as mulheres vão poder. E, inclusive, o nosso pedido para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi justamente o seguinte: nós queremos ajudar depois essa mulher a arrumar emprego,
ser valorizada, e a gente quer, se ela quiser empreender, a gente quer ajudar. Então, assim, ó, o próprio secretário já nos deu a direção e o comprometimento de que ajudaria sim. Por quê? Porque tem esse viés junto com os empresários, né? É a secretaria que mais conversa com o empresariado. Então, nós entendemos que essas pautas de desenvolvimento, realmente de protagonismo das pessoas, de chamar a responsabilidade para si, ela mexe comigo, por quê? Porque eu não gosto dessa questão só do assistencialismo. Tipo assim, não é tu dar o peixe só para a pessoa, tu tem que ensinar a pessoa a pescar, a pessoa tem que fazer, ela tem que ir atrás do sonho dela. Então, assim, ó, nós gostamos muito dessa ideia. Tanto é que nós temos um exemplo que, tipo, através da Escola do Legislativo, por exemplo, nós fazemos cursos pela Escola do Legislativo para capacitar as pessoas de casa e também para as pessoas de fora. Por quê? Porque as pessoas que têm interesse como que funciona, eu quero que as pessoas parem de criticar sem conhecer. Então, as pessoas podem criticar? Pode, mas vem conhecer, vem saber como é que é. Vem saber o que é papel do vereador, o que é o papel do prefeito. Não inverte os papéis, né? E assim, ó, e eu percebo muito quem é a pessoa que está buscando se capacitar. E eu contratei uma pessoa para o nosso gabinete porque estava nos cursos. Porque ia nos cursos, porque participava dos cursos, eu vi que a pessoa tinha interesse. Pensei, poxa, essa pessoa vai ajudar no gabinete. Então, essa pessoa que não tem nem cargo nenhum e está buscando. Então, a pessoa foi contratada. Então, assim, o legal é isso, é tu perceber que as pessoas observam quem tem interesse, né? Então, eu acho que esse trabalho realmente de busca, e agora essa semana a gente teve algo que foi o PAC, que é o Programa Antonieta de Barros, que o que acontece? Nós queremos também, a Câmara de Vereadores vai ter, e daí eu vou aqui citar o vereador Gelson Bento, que é o presidente da casa, que quando ele escutou sobre o programa, na mesma hora ele disse o seguinte, não, eu quero ter isso aqui na casa, que é trabalhar com o jovem, né, oportunizando estágio para o jovem entender todo o programa da casa. Então, acho que falei um pouco demais, né, não, mas pode era continuar. nesse sentido. Não, vereadora Luciane, eu estou vendo aqui o site, né, e eu estava pensando assim, tipo... Quando a gente abre muitos sites, né, e tem bastante de vereadores, claro que a gente fica mais chateado quando a gente não vê nada, né? Mas a gente vê muito aqueles pedido disso, pedido daquilo, pedido daquilo. Requerimento, só requerimento. E daí quando você traz essa questão do protagonismo, né, de realmente viabilizar projetos, né, como os que você citou agora, não é um papel do vereador, da vereadora, mas ultrapassa o papel, porque é dar oportunidade para as pessoas de uma forma em que talvez elas nunca teriam. Sim. E daí, juntando a isso, vereadora, você está aí em final de mandato, e por que esses projetos não vão deixar de existir, logicamente, mas deixar de ser elaborados, programados numa próxima legislação, porque você não está no pleito eleitoral. Você está tentando me convencer também a ser candidata de novo, ô Senhor do céu. Nem posso fazer isso aqui, senão... Deixa eu te falar... Não, mas deixa eu te falar que eu penso que tudo aquilo que a gente iniciou, eles não vão morrer, né? Claro que eu não sei quem são os novos vereadores, né? Mas eu acredito e eu tenho trabalhado para deixar o melhor possível, inclusive com o nosso gabinete, né? Nós estamos em final de mandato, e eu fui pedir pro pessoal da casa trocar o nosso ar-condicionado, que é muito antigo, é o único que é aquele ar-condicionado bem antigo, não é os splits que nem são em todos os outros gabinetes. Daí ele disse, mas tu vai pedir isso agora? Disse, claro, eu tenho que deixar pronto para o novo vereador, né? Então, assim, eu quero que o ambiente seja melhor. Eu quero que a gente deixe todos os projetos tudo pronto. E se a pessoa precisar de alguma coisa, a gente quer. Inclusive, eu fiz pela escola um pedido para casa e a gente aprovou uma lei que obrigatoriando, tornando obrigatório todos os novos vereadores passarem por um curso. Porque o que acontece? Hoje tu é eleito, tu vai para lá, tu não precisa dessa capacitação. A legislação não te obriga a nada disso. Mas nós sabemos que o vereador ele precisa entender da Constituição, da redação oficial, do que ele pode, do que ele não pode. Você gosta de ler um pouco? E aí, o que a gente fez? A gente tornou obrigatório através de um projeto de lei e eu já me comprometi a ajudar que acabou a eleição, tudo que for pessoal novo, eles têm que passar por essa capacitação. Inclusive, a Câmara, para contratar, os novos funcionários vão ter que passar por isso. Por quê? Porque se é o serviço público, tem que ser melhor.
Se é um serviço para atender ao público, ele precisa ser melhor. Se tu for olhar as grandes empresas, elas investem nos seus funcionários. Eles pagam cursos, eles realmente têm o certificado de ISO, de não sei mais o quê. E por que o serviço público não tem que ser obrigatório isso? Tem que ser. Porque tu tem que fazer realmente para o público. Então, eu penso que a nossa Câmara de Vereadores começou um processo e só vai melhorar, independente de eu estar lá ou não. E claro que tudo aquilo que a gente aprovou, a gente vai sim cobrar, eu vou ser a pessoa que vou estar cobrando. Por quê? Porque eu vou estar como todo o restante da população, tendo representantes lá e cobrando desses nossos representantes, né? Então, eu acredito que tudo que a gente iniciou, ele vai continuar sim, e eu espero que melhor, né? Que a gente pensa que aquilo que hoje a gente faz, eu penso que pode ser melhorado sempre, então por que não? Então, a gente vai estar torcendo aqui por isso. A política, né? Claro que estamos falando de política até agora, certo? Mas o que é a política para você, vereadora? Bom, escutando as frases de alguns deputados, por exemplo, o deputado Júlio Garcia, ele sempre fala que a política é a arte de fazer o bem, né? E eu fico pensando assim, que para mim, a representação da política é justamente servir, tem a ver com serviço, né? E para mim é justamente isso, tu serve as outras pessoas, né? Por isso que eu te falo da seriedade que é tu assumir um compromisso assim de qualquer jeito, tu tem que saber o que tu tá fazendo, porque quando tu te propõe a servir, tu tem que te capacitar para isso, né? Tu tem que entender o processo. E quando tu para pensar que todos nós fazemos política todos os dias, independente se é política partidária, tu faz políticas, porque tu tá negociando, tu tá conversando, que é a arte de conversar. Política é isso, né? É a arte de tu tá conversando, tu tá discutindo e tu tá chegando num consenso. Então, quando tu faz isso de uma maneira partidária, muitas vezes é ruim, porque o deputado Sérgio Mota dizia que se partido fosse bom, o nome não era partido, era unido, porque parece que cada um olha para si, mas o que se propõe que a gente tenha é isso. Por quê? Porque cada um está vendo o seu lado. E vou te dizer que quando eu entrei na Câmara de Vereadores, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, pronto, agora somos em 15 vereadores, todo mundo vai guardar as suas bandeiras, esquecer os seus partidos e todo mundo trabalhar em conjunto. Eu tinha muita esperança que fosse assim e percebi que não era assim. Por quê? Porque cada um realmente estava... Apesar de se falar isso, muitos, tipo assim, não, eu tenho que atender a minha comunidade só, eu tenho que ver tal coisa. E aí, quando tu consegue realmente mostrar que não, independente de mostrar quem é que tá fazendo, é para todos, aí, mas é tudo uma construção, né? Então, as pessoas entenderam, todo mundo trabalhou, todo mundo, tudo, mas são resistências. Porque é normal, é cultural. Perfeito. As pessoas pensam, peraí, mas na próxima eleição vai aparecer mais que eu. Não, mas peraí, não tem essa de aparecer mais. Nós estamos aqui todos servindo para um propósito específico. Ok, estou conversando com a vereadora Luciane Tokarski aqui no programa Conexão. Estamos para toda a região sul pela H2O neste sábado maravilhoso e você está nos acompanhando, falando sobre política. Claro, política em todos os sentidos, né? A vereadora Luciane representa o município de Tubarão. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com ela no próximo bloco do programa Conexão e você fica aí, a gente volta já.